Você cuida bem da sua espiritualidade? Como você cuida? Qual é a relação que você entende entre a espiritualidade e o autoconhecimento? Então, hoje a gente tem aqui como tema a espiritualidade enquanto seu papel determinante na busca pelo autoconhecimento. Então, para isso, eu já deixo o convite aqui para que você deixe a sua curtida nesse vídeo, isso ajuda muito no crescimento do canal. Mas já vamos logo direto pro assunto, né? Porque eu percebo que muitas pessoas entendem que espiritualidade é uma coisa dissociada do caminho de autoconhecimento. Por exemplo, até dentro do meu processo aqui psicoterapêutico, né, holístico, transpessoal, eu trabalho totalmente com a espiritualidade. Mas vamos entender o que é a espiritualidade. Porque eu percebo que muitas pessoas têm uma ideia de espiritualidade muito vinculada ainda às religiões. E isso não tem problema nenhum, cada um pode ter suas próprias religiões, ou pode não ter, inclusive, e tá tudo bem, tá? Mas a grande questão é como você cuida da sua espiritualidade, né? O ponto é esse, é tão importante, porque quando a gente fala em autoconhecimento, se falta alguma parte da nossa vida, a coisa não fica completa, né? Então, se a gente deixa de lado a espiritualidade e busca, por exemplo, um caminho de autoconhecimento muito racional, né, pode faltar algo, né? Pode faltar algo porque eu gosto de trazer essa referência de que nós somos compostos de 5 principais campos de energia. Eu costumava falar 4, agora eu já estou trabalhando mais com essa vertente dos 5 mesmo, né, que são o nosso corpo físico, né, que na verdade o nosso corpo fala com a gente, né? Então a gente tem também o nosso corpo emocional, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Eu gosto de dizer que esse é um campo muito importante na nossa vida, né? Porque os sentimentos determinam muito da forma como a gente lida com as situações, né? A partir dos sentimentos a gente pode ter mais dificuldade, mais facilidade, enfim. A gente tem também o campo mental, e aí esse campo que é da mente, né, em que a gente muitas vezes busca, né, esse cuidado racional, né, racionalizando as situações, sempre pensando muito sobre elas, né, e é aí que às vezes a gente pode se perder, tá? Porque essa é a morada do ego. Né? E aí ele coloca um monte de limites na nossa experiência de vida, trazendo, né, uma visão das coisas muito material. E é aí que a gente pode se dissociar mais facilmente da espiritualidade e aí a gente perde muito no caminho de autoconhecimento. Porque as coisas ficam mais limitadas. Esse é o grande ponto, né? Agora a gente tem também o campo energético. E o que é esse campo energético? Gente, esse campo energético, ele é tão potente, sabe? Por quê? É o campo das potências mesmo, da energia no sentido assim das possibilidades, né? Tudo no campo energético acontece de forma potencial. Então, quando a gente entende melhor a energia, a gente pode ir muito além nas nossas escolhas, a gente pode curar memórias de outros tempos, a gente pode acessar com mais consciência, né, caminhos que nos levem à intuição, né? Então, por isso, o campo energético ele é tão importante e ele tem um poder assim sobre nesse nosso processo de autoconhecimento que amplifica muito a trajetória. Se a gente deixa ele de lado e fica só lá no campo do racional, é uma estradinha assim, sabe, que você vai ter uma limitação de velocidade, que você vai ter, de repente, sempre que seguir uma regra ali muito específica. Agora, quando a gente se abre para esse campo energético, nossa, é como se abrisse diversas pistas simultaneamente, que você pudesse escolher, sabe, qual pista você quer, qual é a melhor, que você pudesse ter mais consciência, né, sobre as suas próprias escolhas. E a gente tem o próprio campo espiritual, né? E o campo espiritual traz os nossos propósitos. Por que é tão importante falar em espiritualidade? Porque a gente vai falar em termos de propósitos de vida, né? O que é que a gente está fazendo aqui nesse mundinho, nesse momento, né, da nossa vida. Tá? Então, por esse motivo aqui, é que a gente vai olhar para a espiritualidade dentro, né? Eu trago aqui essa proposta que a gente possa ir um pouquinho além desses paradigmas que colocam ali uma visão de Deus, assim, aquele Deus punidor, do castigo, que fica brigando com você. Tem religiões, muitas mesmo, que reforçam muito essa ideia, né? E aí é que tá, faz sentido para você? Se fizer, tudo bem, tá tudo certo. Né? Mas perceba que assim, que
é uma limitação, né? Como é que Deus, que é amor, não é verdade? Né? Traria tanta limitação, né? Então, nesse sentido é que a gente pode ir percebendo que assim, que quando a gente vai trilhando um caminho de autoconhecimento, em que a gente busca ter mais consciência sobre as verdadeiras possibilidades disponíveis, quando a gente, por exemplo, entende que espiritualidade não é só uma ideia, né, de a gente ir para um templo ou fazer uma oração, mas não. A espiritualidade tem a ver com a forma como a gente se coloca na vida, né? Com a forma como a gente, por exemplo, se conecta com a própria natureza, né? Então, quando a gente vai um pouquinho mais fundo, né, nessas percepções, a gente pode entender que realmente existem muito mais possibilidades. E olha por que é tão importante cuidar desse aspecto da nossa vida, né? Porque a partir da espiritualidade, a gente vai tendo mais clareza do que a gente está fazendo aqui, nesse mundo, né? Nesse momento. Então, é aí que a gente pode cada vez mais ir se apropriando do nosso caminho de autoconhecimento. Porque eu vejo também algumas pessoas assim, né, que chegam para mim, por exemplo, através de tarô, né, que assim falam: "Ah, mas eu só quero saber se o meu namorado vai voltar para mim, eu não quero saber de mais nada". Tudo bem, você tem o direito de querer saber o que você quiser, de querer cuidar da sua vida da forma que você quiser, tá tudo certo. Mas você percebe que a questão do namorado ou não namorado, né, ou uma questão financeira, ou são só questões da nossa vida, não representam o todo da nossa vida. Né? São só partes. Ainda na semana passada eu falei, né, sobre essa visão de que tudo está conectado. Né? Então a gente falar em espiritualidade é trazer essa consciência. Né? E por que é que a gente fala, por que eu falo tanto em autoconhecimento? Né? Porque se a gente se conhece melhor, se a gente busca entender melhor as nossas dinâmicas internas, a gente tem muito mais recursos para lidar com elas. Porque muitas vezes a gente age como criança, sabe? Reclamando das coisas que nos acontecem, sabe? A gente fica só na reclamação. É como se fosse criança mesmo, ali reclamando, porque a coisa não é do jeito que eu gostaria que fosse. Mas olha só o quanto isso nos limita, porque a vida vai trazer os desafios, eles fazem parte. Mas se a gente se apropria melhor, né, das nossas dinâmicas, se a gente entende melhor o que está passando dentro de nós mesmos, é disso que a gente está falando quando fala em autoconhecimento, sabe? É a gente buscar entender melhor como é que a gente tende a reagir às coisas, por que é que a gente tem essa tendência, né? Então, por isso é que eu vou trazendo aqui sempre essa conexão entre o autoconhecimento e a espiritualidade, né? Porque, por exemplo, a gente pode acessar mais conscientemente a intuição, né? E a intuição, gente, está disponível para a gente o tempo todinho. Essa noite, por exemplo, eu tive um sonho que parece uma série de TV, entendeu? Eram tantas informações, né? Eu precisei anotar tudo e ainda preciso até sentar para buscar trazer uma compreensão ainda maior, né? Porque eu sei, eu sinto e eu sei que esse sonho trouxe assim muitas possibilidades assim de cura na minha vida, em diferentes aspectos, né? É um sonho assim bem profundo que está me trazendo muitas informações. E eu tenho me dedicado muito a fundo assim para decifrar, né, essa linguagem assim que o universo nos traz, né? E nos sonhos, por exemplo, a gente tem essa possibilidade. Não apenas nos sonhos, né? Mas enfim, eu venho me dedicando muito. Se você me acompanha aqui no YouTube, você pode ver que eu tenho uma série de vídeos falando sobre intuição, tenho falado muito sobre sonhos, tenho falado sobre leitura de aura, que é outro assunto aí que eu tenho estudado bastante, tenho me dedicado nos últimos tempos. Mas por quê? Tudo isso faz parte do meu processo de autoconhecimento. Às vezes as pessoas até pensam assim: ah, Adriano, mas são técnicas que você aplica no seu trabalho como psicoterapeuta, como tarólogo também, porque a minha consulta é terapêutica. Então eu trago um olhar que traz, né, uma visão espiritual mais ampla. Né? Não é uma visão de uma entidade que está ali para me dizer uma coisa, não é dentro desse caminho que eu trabalho. Tá? Eu trabalho dentro de algo que é maior, né, que tem como objetivo acessar a sua verdade. E aí, para acessar a sua verdade, seja da forma que fizer sentido para você, seja, né, dentro, meu compromisso é esse, sabe, de ser ali um veículo, né, para poder te ajudar a que você se conecte mais com a sua alma. E é dentro desse caminho que eu falo. Então isso acontece tanto na consulta terapêutica de tarô, como no processo da psicoterapia transpessoal, né? Por quê? Porque é a partir daí que a gente amplifica
né? Essa visão sobre nós mesmos. E se a gente tem mais elementos, né, sobre essas dinâmicas que acontecem dentro de nós, a gente pode ir aprendendo caminhos para mudar aquilo que nos traz sofrimento, né? Por isso que eu digo que é um processo, tá? Não adianta a gente achar que vai apertar um botãozinho e que tudo na vida vai mudar, porque não é assim, né? Mas se a gente vai fazendo esse exercício, esse caminho é uma investigação mesmo. Eu gosto de dizer que é como se nós fôssemos detetives, mas que tal a gente se divertir nesse processo, sabe? Porque a gente vai encontrar desafios. Eu tenho uma série de desafios na minha vida, né? Mas quanto mais eu me dedico nesse processo, parece que mais a gente vai montando os quebra-cabeças da vida, sabe? E as coisas vão fazendo sentido. Por isso que tudo está conectado. Por isso que as coisas não acontecem por acaso. E eu repito sempre isso aqui nos vídeos, porque isso é fundamental para que a gente se fortaleça, para que a gente cada vez mais tenha condições de escolher caminhos para a nossa vida que sejam mais leves, que façam mais sentido para a gente, que nos tragam mais paz, que nos tragam felicidade. Então, por esse motivo aqui, é que falar em autoconhecimento é tão importante, né? E se a gente atrela com a questão espiritual, isso potencializa muito, tá? Por quê? Quando a gente entende também esses mecanismos espirituais, a gente vai mais fundo no caminho do autoconhecimento. Eu repito, o caminho extremamente racional, né, mais focado na mente racional, é um caminho que o ego pode controlar. E às vezes a gente corre um risco de achar que a gente está dando passos largos, mas na verdade a gente não está dando passos tão largos assim, porque o ego de alguma forma pode ainda estar ali no controle, entendeu? E ele às vezes está no controle e a gente não está se dando conta disso, né? Porque ele está colocando ali uma série de paradigmas, né, que nos prendem a realidades limitadas, né? Então, por esse motivo aqui, é que eu falo sempre que o ego não é um problema quando a gente o integra ao todo do nosso ser. E para isso é fundamental considerar o aspecto espiritual do nosso ser. Nós somos seres espirituais em um corpo físico. Então, por esse motivo aqui, é que a gente nunca vai propor aqui brigar com o ego. Muito pelo contrário, o ego é muito importante. O ego traz a gente para a matéria, ele traz a gente também para os nossos propósitos na Terra, entendeu? Mas quando ele está bem alinhado com o todo do nosso ser, com a nossa alma, com o nosso espírito, aí sim a gente pode ir muito além. É por isso que falar em espiritualidade é tão importante. É por isso que quanto mais a gente se torna consciente dos nossos caminhos espirituais, mais a gente pode ir fundo nesse nosso caminho, de fato, de autoconhecimento. De fato, né, de a gente conseguir manifestar aqui nessa existência uma vida que faça mais sentido para a gente, que a gente possa ter mais realizações. Então, dentro desse processo como um todo, assim, tudo pode ser muito divertido, pode ser muito mais leve, quando a gente, de fato, se coloca nessa posição de que assim, bom, eu posso entender que eu estou aprendendo. E se eu estou aprendendo, eu corro o risco de fazer escolhas que, de repente, eu olho para trás e falo, talvez não tenha sido a melhor, né? Mas que tal, de agora em diante, eu aprender com aquilo, né? Por isso que pode ser mais leve, né? Porque se nada acontece por acaso, tudo tem propósitos. E se tudo tem propósitos, né? Como a gente tira também o melhor desses propósitos? Como a gente tira esses aprendizados de uma forma mais consciente, né? Por isso que eu falo que se a gente tira qualquer uma das partes, sabe? Se a gente ignora as emoções, por exemplo. E aí, você vai negar suas emoções? Como se você não tivesse sentimentos mais? Entendeu? Né? Como assim? Né? Isso não existe. Entende? É uma mentira. Né? E se a gente tira o campo espiritual, é a mesma coisa que a gente está fazendo. E aí é que tá. A gente pode entender o campo espiritual como a natureza. Conexão com a natureza também é espiritualidade, entende? Por isso que eu falo tanto que é tão importante a gente não confundir espiritualidade com religião, tá? Porque a religião, ela é uma ferramenta que está ali, né? Mas vamos pensar assim, a gente tem, né, nós e o universo, certo? Então a espiritualidade é essa conexão. A religião é um intermediário, é como se fosse, né, ali um professor, né, que estivesse ali tentando ensinar para essa conexão. Pode ajudar? Pode. Pode ajudar muito. E se te ajuda, que ótimo. Aproveite, né? Mas pode também não ser necessário para algumas pessoas. Tudo depende do momento de cada pessoa. Por isso que eu falo, eu respeito totalmente as religiões e a gente aprende muito com elas, de fato.
Esse é o objetivo. Agora, vale a pena a gente perceber o quanto que aquilo faz sentido de fato pra gente. O quanto que às vezes a gente pode até experimentar diferentes linhas de religiões, por exemplo, né? Se a gente coloca o foco na espiritualidade propriamente dita, a gente vai mais a fundo, independentemente dos caminhos que a gente escolha, inclusive, para alimentar essa espiritualidade. Então, por isso que eu estou aqui trazendo essa importância de a gente alinhar a espiritualidade dentro desse nosso caminho de autoconhecimento que é maior, entendeu? Né? Então, tudo isso pode ser realmente assim muito mais prazeroso, pode ser muito mais leve quando a gente encontra esses caminhos que fazem mais sentido pra gente. E eu gosto de dizer, até falo, né, das religiões, porque assim, por que é que existem tantas religiões diferentes? Porque existem tantas pessoas diferentes. Né? A gente vive num mundo de diversidade. Então, assim, existem pessoas diferentes, existem caminhos espirituais diferentes, existem processos de autoconhecimento diferentes, porque é assim mesmo. Porque cada ser é único e vive as suas próprias experiências. Então, quem somos nós, assim, para julgar, né, a experiência do outro, né? Mas a gente pode cada vez mais se apropriar da nossa própria experiência. Tendo essa clareza de que, assim, se eu sou diferente do outro, o meu processo pode ser diferente do outro também. Então, o que funciona para o outro pode não funcionar para mim, né? E tem coisas que podem funcionar para o outro que eu posso também ter ali como referência também para mim, para me ajudar no meu próprio processo. Então, por esse motivo, né, é que a gente pode entender essa diversidade como algo tão positivo, né? E, principalmente, a gente se apropriando do nosso próprio caminho de evolução. Então olha só, se você ainda não deixou a sua curtida aqui nesse vídeo, aproveita agora para deixar a sua curtida. Se ainda não se inscreveu no meu canal também, tá? Eu toda semana tenho aqui os meus vídeos, toda quarta-feira, também com aulas ao vivo, enfim. Então fica aqui o convite para que você se inscreva aqui no meu canal, para que você também ative o sininho das notificações para receber avisos sobre os próximos vídeos. E a gente fica por aqui hoje, mas a gente se encontra no próximo vídeo. Gratidão, até lá!